Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e há uns dias eu fiz um vídeo intitulado Os Rumos da Educação no Brasil 2019 e esse vídeo na verdade ele era um teaser para o canal da minha esposa, né, que fala sobre educação. E nesse vídeo eu recebi o seguinte comentário, deixa eu ler ele aqui para vocês. Nossa, eu não vi rumo algum da educação no Brasil no seu vídeo. O que vi foi mais enrolação. Por que você não fala como vai ficar a educação em conjunto com o Estado laico? O ensino religioso será só para o cristianismo ou poderá ser falado de ocultismo também nas escolas? E o criacionismo dentro da matéria ciência básica do ensino fundamental? Eles vão querer ensinar mesmo que o homem veio do barro, que a terra é plana e outras atrocidades? Como ficarão os professores com a ameaça de serem denunciados ao Ministério Público por terem posições partidárias? Persegue as liberdades políticas e ideológicas ou a liberdade será preservada? E sobre o revisionismo da ditadura brasileira, como fica? Virá mesmo uma revolução de 64 ou continua a ditadura militar brasileira? Bem, né? O meu canal ele não é o melhor local para debater profundamente essas questões, porque o meu foco realmente é magia e ocultismo, né? Existem outros canais, outros meios com pessoas melhores preparadas do que eu que podem assim dar uma análise mais fundamentada sobre o panorama da educação no Brasil, né? Todavia, como eu senti um genuíno ar, né, de preocupação e até mesmo um tom de desespero nesses comentários, então eu decidi comentar por alto, fazer uma breve análise, dar minha opinião sobre esses assuntos, tá? Sobre as perspectivas e os possíveis cenários da educação no Brasil. Mas para fazer isso, eu preciso que eu preciso que todos entendam dois pontos fundamentais, tá bom? O primeiro ponto é como se desenvolve as políticas educacionais no Brasil, tá? E o segundo ponto é como chegamos nesse estado que a educação se encontra hoje, né? Não tanto no estado como a educação se encontra hoje, mas o que proporcionou esse cenário quase apocalíptico, né, que essa espectadora aí está antevendo aí no cenário da educação do Brasil, né? Como que as coisas chegaram a esse ponto? E uma coisa está atrelada à outra. Então vamos falar aí do primeiro ponto, que é sobre as políticas educacionais, né? As políticas educacionais elas são desenvolvidas em cima de três pilares, tá? O pilar econômico, o pilar executivo e o pilar legislativo, tá? E a grande dificuldade para o gestor público estadista é coordenar esses pilares para que elas trabalhem em harmonia entre si. Vocês não liguem não, é que minha esposa e minha filha estão novamente aqui brincando aqui na área onde eu estou gravando os vídeos. Toda vez que eu ligo a câmera, elas começam. Mas tudo bem, vamos seguir, né? Então vamos comentar aí sobre essas três bases, né? Sob as quais são montadas as políticas educacionais do Brasil, né? A primeira delas, né? A primeira delas é o pilar econômico, né? E é o pilar econômico que na realidade dá toda a sustentação estrutural para esse sistema, tá? E existem desafios gigantescos, desafios dantescos, enormes aí no pilar econômico, tá? Pois não se faz nada sem dinheiro, não dá para fazer nada sem dinheiro, tá? E assim, a primeira questão
que é a mais básica, é assim, deve-se definir uma verba adequada para a educação. E isso já não é fácil. Não é fácil mensurar nem calcular essas questões, tá bom? E assim, é, depois de você ainda mensurar isso, você tem que fazer com que essa verba chegue aonde ela precisa chegar, tá? Então existem desafios logísticos, desafios culturais e até de segurança, né, para manter a engrenagem girando. Então, assim, muito fala-se de corrupção, né, dos peixes grandes da corrupção, mas a corrupção ela está em todas as instâncias, né? E nós temos as corrupções menores, que são os esquemas organizados em pontos estratégicos desse sistema. Então, por exemplo, eu posso citar assim, o caso daquele maluco do almoxarifado, que de repente faz um esqueminha para obter notas aí com um fornecedor, né? Notas frias e tal. Existem o desvio de verba, né? Nós temos o caso da merenda aí, famoso aí em São Paulo, né? Desvio de verbas da merenda. Nós temos aquela questão da propina, do caixa 2, da bola, né? Que é quando um fornecedor ele, ele paga um determinado valor para ser aceito nas licitações que rolam Brasil afora na área da educação, né? Nós temos aí uma série de irregularidades que devem ser combatidas, porque essas irregularidades elas estrangulam demais, né, o sistema educacional brasileiro, elas fazem com que o dinheiro não chegue onde precisa chegar. Então, por exemplo, quando libera-se uma verba, por exemplo, na área para comprar livros didáticos ou bibliográficos, não se tem nenhuma certeza que aquelas pessoas envolvidas vão comprar esses livros, né? Existem casos famosos de pessoas emitindo nota fria, dizendo que comprou tantos milhões de livros e não se acha onde estão esses livros. Ou seja, ele não comprou, ele fez um esquema, um esqueminha brasileiro, né? Então, é, essa questão financeira, ela atrapalha muito no desenvolvimento da educação de um país, tá? A outra questão é que a política econômica ela tem que estar funcionando para manter um ciclo, né? Um ciclo de financeiro, um ciclo financeiro para todo esse sistema, né? Então a política educacional ela depende de uma política financeira bem estruturada, né? O outro eixo, que é o executivo, né, ele trabalha basicamente através do Ministério da Educação e, eventualmente, através das ditas medidas provisórias. Né, mas medidas provisórias são exatamente isso, medidas provisórias. Então, não dá para um presidente ficar trabalhando somente à base de medidas provisórias. Tá? E assim, o MEC ele tem um sistema de funcionamento próprio, né, que não vai sumir nem mudar de uma hora para outra, né, não é como o Thanos que estala o dedo e de repente some todos os problemas e tal, né, o Bolsonaro ele não tem a manopla do infinito, então assim ele vai ter que respeitar os trâmites do MEC, né, e dentro do MEC ali, dentro desse sistema que compõem as funções do executivo, existe muita burocracia, né? Existe também um documento que chama Base Nacional Curricular, né? Que acabou de ser estruturada, ainda está em processo aí, né? E provavelmente vai estrear aí, né? E essa base ela não poderá ser ignorada no novo governo, então eles vão ter que seguir esses trâmites, né? O sistema ele funciona dentro de uma lógica própria que vai ter que ser seguida. Além desse documento, também tem o Plano Nacional de Educação que está ali, né? Está sendo trabalhado ainda, está sendo amolado, filtrado, está
tendo as arestas aparadas e tal, mas está aí o Plano Nacional de Educação, que também vai ter que ser respeitado, né? Então, assim, muitas das promessas do executivo, do Bolsonaro, do plano de governo dele, não dependem dele, né? Depende de todo um sistema. Então, assim, ele não vai conseguir alterar isso facilmente. Sim, ele não vai conseguir chegar no dia 1º de janeiro e no dia 2 já ter alterado todas esses entraves, né? Então a coisa não vai mudar de uma hora para outra. Mesmo porque depende do terceiro tripé aí, que é o legislativo, e a gente sabe que o legislativo é uma caixa de marimbondo, né? Resumindo, vou simplificar para quem não entende muito de política, mas o legislativo ele trabalha basicamente no sistema de troca de favores, tá? E essas trocas de favores podem ser tantos favores assim dentro da lei, dentro da legalidade, ou seja, é preciso votar um projeto de lei, é preciso pôr alguma pauta ali em discussão no Congresso Nacional, né? Então, um grupo de políticos pode falar assim, ó, então a gente aceita debater essas ideias, aceita votar essas ideias, mas você tem que aceitar debater esse outro projeto. Você tem que apoiar a gente na próxima votação desse outro projeto. E assim vai se fazendo uma politicagem. Mas ela também pode ser ilegal, através de mensalão, petrolão, propina, é, troca de favores, troca de cargos. Era muito comum aí no governo brasileiro, né, partidos receberem ministérios para compor a base do governo, né? E o Bolsonaro está tentando quebrar isso, né, nomeando pessoas assim que não são ligadas, vinculadas a partidos políticos, né, na sua maioria militares, que não são ligados exatamente a nenhum partido político, e tem que ver como que ele vai articular isso, né? Como que ele vai conseguir governar sem essas trocas de favores. Porque se ele não tiver a maioria no Congresso, ou geralmente, eu estou falando do Bolsonaro porque ele foi eleito, né? Mas qualquer presidente que seja radical, que tenha ideias sim, muito diferentes do sistema vigente, ele vai encontrar imensas dificuldades ali, né? Porque o Congresso é política, né? E tudo terá que ser definido através dos trâmites políticos, né? Então não adianta gritar, não adianta xingar, não adianta falar alto, né? É preciso que realmente tenha um debate de ideias ali. E como que será esse debate aí num governo do Bolsonaro? Como será é, essa situação, tá? Isso leva ao segundo ponto aqui que eu coloquei no começo, que é como chegamos nesse estado. Bem, né, eu vou falar alguns números aqui para vocês terem uma noção de como é esse estado que eu estou falando para vocês. Esses números são de 2016, tá? Alguns de 2013, mas a maioria de 2016. E já os dados mais atuais já mostram um quadro muito pior do que esse que eu vou falar aqui para vocês. Esses dados são da Fundação Telefônica, tá bom? Então, assim, em 2016 haviam 2,9 milhões de estudantes fora da escola, tá? E o número de analfabetos funcionais que estavam estudando no terceiro ano do ensino fundamental eram de 55,4%. Esse número, é, numa pesquisa da UOL, se eu não me engano, que eu vi esses dias, já estava batendo os 90%, tá bom? Então, assim, 47% da população brasileira tem apenas o nível básico de ensino, né? E assim, na população geral, na época, em 2016, estavam 27% da população era considerada analfabeto funcional, e esse número está muito maior,
tá? Não vou arriscar, não lembro de cabeça quando estava, mas eu vi que estava beirando uma situação absurda, né? Então, assim, né? Tem outros dados aqui interessantes. Eu não vou ficar. Esses dados são públicos, eles são bem conhecidos. É, é só vocês colocarem dados estatísticos, né, que mostram a educação no Brasil, que você vai ver, né, o Brasil é, bate recorde após recorde assim de últimos lugares aí na educação mundial, né? Se tem, por exemplo, se fazem uma pesquisa com 65 países, o Brasil vai ocupar a 58ª posição, né? Bem assim, a coisa está bem difícil, né? E o que acontece? Quando um leigo, quando alguém que não entende todo esse processo, como se desenvolve as políticas educacionais no Brasil, não entende esse processo que eu acabei de citar, que é baseado nesse tripé econômico, executivo e legislativo. A pessoa não entende que tem todo esse sistema por trás, só que a pessoa vê esses números, ela se assusta e fica muito fácil ela comprar a ideia que o problema da educação é um problema simplesmente ideológico, tá? E os políticos sabem disso, né? Então, assim, toda a campanha do Bolsonaro ela foi estruturada em cima de problemas ideológicos. Só que a ideologia não vai resolver esse problema. A ideologia não vai resolver num estalar de dedo, não vai harmonizar essas três bases, né? Econômico, executivo e legislativo. Isso aí é só na politicagem. Mesmo porque eles vão ter que fazer acordos, eles vão ter que negociar com partidos de ideologia diferente, né? Os partidos de esquerda, eles não deixaram de existir de uma hora para outra, eles ainda estão lá no Congresso e estão em grande número lá, né? Então, assim, essa bravata eleitoral, na prática, não vai poder existir num sistema perfeito democrático, mas a gente já vai chegar aí, né, na outra possibilidade que vai ter, tá? Mas num sistema democrático, é, ele não vai conseguir ganhar as coisas no grito, ele vai ter que negociar, tá? E o Bolsonaro ele foi eleito através do apoio de grupos que têm interesse totalmente divergente, né? Ele foi eleito com o apoio dos conservadores e dos liberais, né? E quem estuda um pouco sabe que os liberais e os conservadores eles só concordam que o comunismo é ruim, né? A única coisa que eles concordam, né? Fora isso, a agenda deles não bate em quase nada, né? Então, assim, quando começar a entrar nesses debates ideológicos na educação, tem que ver quem que vai apoiar quem que vai defender quem, né? Porque para os liberais não é interessante uma, uma doutrinação, porque eles estão falando que a escola tem que estar livre da doutrinação, né? Mas uma doutrinação religiosa cristã não passa de uma doutrinação, né? E os liberais são completamente contra esse quadro. Já os conservadores mais radicais, eles querem exatamente que a educação se torne militar e cristã, né? Então, assim, como que eles vão organizar, como eles vão definir isso na base política do governo, né? Então, tá incerto esse negócio. Então, assim, todo esse processo vai demorar algum tempo para se estruturar, não vai ser de uma hora para outra, né? Porque eles têm muitas dificuldades, tem muitos gargalos aí que eles têm que resolver, tá bem? E assim, como que o Bolsonaro, né? E aqui eu vou falar geral. Eu não gosto muito de falar de política porque eu tenho amigos que apoiaram o Bolsonaro, tenho amigos que são petistas, eu tenho mestres espirituais atuando nos dois
lados do tabuleiro, né, que colocaram um tabuleiro como se só existisse duas opções, e muitas pessoas que eu julgava muito inteligente abraçaram essa ideia que só existem dois caminhos mesmo, o bem e o mal, né, esse conceito bem cristão, né, que existe o bem e o mal. Muitas pessoas que têm tanto estudo quanto eu acreditam que é assim mesmo, que existe o bem e o mal. Não faz parte do meu ponto de vista, mas enfim, eu respeito vocês, tá? E quando eu vou falar isso, eu vou falar uma coisa agora que vai deixar alguns dos meus inscritos bravos. Eu até imagino que eu vou perder alguns inscritos, que vão aparecer muitas pessoas me xingando aí embaixo. Mas acontece assim, o Brasil é um país majoritar, desculpa, a palavra fugiu, mas 90% ou mais é cristão, tá? E quem segue o cristianismo tem uma probabilidade muito maior em acreditar em figuras messiânicas. E quando eu digo messiânicas, eu não estou falando do sobrenome do Bolsonaro, estou falando que o brasileiro ele busca um salvador. Todos os presidentes eleitos, eles foram eleitos tendo como base, como pano de fundo, essa ideia do salvador, tá? Então, assim, o Fernando Collor, ele foi eleito porque ele era o caçador de marajás. O Fernando Henrique foi eleito porque ele era o herói que arrumou a economia, né? O Lula foi eleito porque era a voz do povo, era a voz do trabalhador, ele era o herói, o messias do povo, né? Dos pobres, né? Ele ia dar a voz ao pobre. Dilma foi eleita porque era a única que ia dar voz às mulheres, né? Com chance de dar voz às mulheres. E agora o Bolsonaro foi eleito porque era o único capaz de acabar com o comunismo, né? Com o socialismo e com o comunismo, que ia desinfetar a política, né? Acabar com a corrupção. Então, assim, o povo brasileiro ele tem a tendência de, de ir atrás de líderes messiânicos, né? Então, assim, pastores carismáticos fazem muito sucesso no Brasil, né? É, quanto mais carismático o pastor, melhor, né? É um problema cultural do brasileiro. Você vê que até um juiz, né, quando o juiz não faz nada mais do que cumprir sua obrigação, cumprir aquilo que ele estudou, que ele tem aptidão para fazer, que foram anos de estudo, e a obrigação dele, uma vez que, que ele é pago para fazer isso, mesmo assim ele é ovacionado. Né? Nós temos dois casos, o Joaquim Barbosa e o Sérgio Moro, que eles são considerados heróis nacionais, né? Cada um na sua fase, cada um eles foram por essa parcela da população que escolhe Messias, eles foram tornados outros dois representantes da moral e das virtudes do homem. Né? Então, assim, é um truque que vem funcionando com o brasileiro todas as eleições e eu acho que não vai deixar de funcionar. E os marqueteiros políticos sabem disso. Né? E veja bem, eu não estou aqui falando que direita é bom, esquerda é ruim, nem que esquerda é ruim e direita é bom. Eu só estou falando que isso é um fenômeno que é explorado tanto pela direita e pela esquerda e com muito sucesso. Depende só de quem está mais bem aí de assessoria de marketing, né? Para ganhar uma eleição no Brasil. Né? Você vê que quem é famoso, não importa a proposta. Os famosos eles sempre têm mais chance de ganhar do que um desconhecido. O cara pode ter a melhor ideia do mundo, mas as pessoas nem leem a ideia dele, né? E aí chegamos a esse quadro, né? A esse quadro e essa explicação aí já deu 24 minutos, essa pequena explicação é para dar um escopo para vocês entenderem essas perguntas dessa moça aqui, né? Eu não sei se eu divido isso agora em dois, mas vamos falando aí, vamos ver quanto de tempo que vai dar. Então eu devia ter feito ao vivo esse programa, mas agora que eu já gravei, vamos que vamos, né?
Então, assim, ó, por que você não fala como vai ficar a educação em conjunto com o Estado laico? Bem, o Estado é laico, né? Uma das prerrogativas do Estado é ser laico, né? Porém, o Estado totalmente laico é uma utopia, tá? O Estado totalmente laico é uma utopia, e eu vou explicar isso para você, e é uma coisa que geralmente os ateus, ou os liberais, ou as pessoas que não são muito envolvidas com religião, eles não conseguem compreender esse lance e não conseguem entender isso. E isso dificulta, né? Dificulta com que eles tenham êxito na política. Porque o que acontece? Uma pessoa que é religiosa, a religião e a vida para eles são sinônimos. Tá? Essa pessoa, ela imagina que ela está servindo uma força maior, uma força que é muito mais importante, muito mais poderosa, muito mais absoluta que a própria humanidade, que o próprio ser humano. Entendeu? Então, é impossível para alguém que é religioso separar sua vida religiosa dos outros aspectos da vida dele, inclusive da vida política. Então, uma pessoa que é religiosa, quando vê alguém de sua própria religião ali, isso só não acontece com as pessoas de matriz africana, que eu não sei porquê, né? As pessoas de matriz africana geralmente realmente não pensam assim, né? Mas os evangélicos e os cristãos, no geral, os católicos e até mesmo os judeus e os muçulmanos, que são das religiões abraâmicas, quando eles veem alguém que professa a fé deles, eles se sentem representados por aquela pessoa, entendeu? Então eles votam na pessoa, não porque eles estão enganados, mas porque eles veem um representante da fé. Eles sabem que o ser humano não é perfeito, que aquela pessoa tem defeitos e tal, mas eles não ligam para isso, porque dentro da cabeça deles, aquela pessoa vai seguir a religião, vai seguir os mandamentos da religião deles e, portanto, vai estar lá representando ele. Mesmo que ele não concorde nos mínimos detalhes com cada postura daquela pessoa, mas ele sabe que aquela pessoa está servindo, na opinião dele, entre aspas, um bem maior. Tá bom? Então não adianta as pessoas tentarem atacar os religiosos assim, com hipótese científica, com hipótese de ateu. Um religioso, alguém que segue a espiritualidade e a religião, está pouco se fudendo para a opinião de vocês. Tá? Então, toda vez que você ataca uma pessoa desse e leva isso para um pessoal, para um lado pessoal, um lado de ataque pessoal, os outros cristãos que estão vendo isso vão se juntar com aquela pessoa que está sendo atacada, né? Porque eles têm um ponto em comum. Então, vocês que querem, que almejam, assim, entrar na política, vocês têm que entender isso o mais rápido possível e procurar pontos em comum, pontos em que as pessoas se identifiquem com você, mesmo que você não seja cristão. Existem outros pontos, né? Existem pessoas que gostam de animais. Então, todo ser humano, a tendência é que você vai encontrar um grupo de pessoas que pensem mais ou menos parecido com você e você tem que formar aliança com essas pessoas, tá bom? Para você ter alguma chance ali de ter algum futuro político. Entendeu? Então, assim, o Estado laico puro é uma mentira, uma utopia que nunca vai acontecer, tá? Porque eu vou falar para vocês também, as religiões nunca vão acabar. Se tivesse um esquema que acabasse todas as religiões, então as pessoas iam considerar outros aspectos, como, por exemplo, um partido político, como uma teoria científica, eles iam considerar isso a religião deles. Porque no atual estágio da evolução humana, o ser humano precisa da religião. Então, assim, o Estado laico é uma utopia, né? Não vai chegar. E se vocês querem enfrentar, né, esse poder que está ali, bancada evangélica e tal, vocês têm que começar a se articular politicamente, né? É a única chance que vocês têm, tá? O ensino religioso será só para o cristianismo ou poderá
ou poderá ser tratado de ocultismo também nas escolas? Bem, ocultismo não é religião, tá? Apesar de ter alguns aspectos, ora ali, pode até se mesclar com a religião, o ocultismo não é religião, tá? Mas independente disso, né, quem está articulando esse negócio de ensino religioso nas escolas são os cristãos e os evangélicos, né? E por que eles estão articulando isso? Porque não existe oposição ali dentro, não existe oposição real. As pessoas que são contra o ensino religioso na escola nunca conseguiram se articular, eles são inaptos a combater isso nas vias políticas, né? As pessoas elas preferem ficar compartilhando meme de Facebook do que ter uma vida política ativa. E se você não tem uma vida política ativa, você é obrigado a seguir, né, o que a manada, para onde a manada vai, você vai ter que ir, porque você não passa de um gado, né? Então, assim, quer evitar isso? Se articule politicamente. Eu já vou explicar como você pode fazer isso, tá bom? Não é também nenhum bicho de sete cabeças, né? E o criacionismo, dentro da matéria ciência básica do ensino fundamental? Então, a ideia do criacionismo é interessante porque ela é uma ideia menor dentro do cristianismo, tá? Ela não é unânime de jeito nenhum no cristianismo e ela é muito insignificante se você vê todo o corpo doutrinário do cristianismo, né? Essa ideia surgiu nos Estados Unidos na época da recessão, quando muitas pessoas ali estavam em desespero, achando que o mundo estava acabando, e surgiram muitas seitas cristãs messiânicas ali, Testemunhas de Jeová, Mormons e outras, tá? E essas pessoas, elas se isolaram em fazendas, em comunidades afastadas, em cidades afastadas, e queriam criar sua própria sociedade e começaram a ensinar. Eles não tinham ideia de ciência nem de porra nenhuma, e começaram a ensinar as coisas bíblicas como se fosse ciência, tá? E por que essa ideia ganha tanto destaque? Porque ela chama a atenção da mídia, é uma ideia midiática. Então, sempre quando um maluco propõe o criacionismo, a imprensa faz um alvoroço danado e as pessoas querem ler sobre isso e gostam. Mas politicamente também é uma ideia que não tem uma expressão exatamente por toda essa estrutura que eu expliquei no começo do vídeo, né? Muitas coisas para passar uma ideia tão insignificante por enquanto, tá? Mas é claro que se o bicho pegar mesmo, né, eu não descarto essa hipótese, mas eu acho que a curto prazo ela é muito inviável para eles, né? Eles têm outras preocupações como manter, né, as igrejas isentas de impostos, e eu acho que eles não vão se preocupar com isso nesse momento, tá? Eles vão querer ensinar mesmo que o homem veio do barro, até o mesmo assunto e outras atrocidades, né? Isso também é um mito, né? Porque assim, o cristão medieval já sabia que tudo isso aí era uma alegoria. O cristão medieval ele não acreditava que a Terra era plana. Isso também é uma ideia americana que surgiu nesse mesmo contexto que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Mas assim, os gregos, eles já sabiam que a Terra era redonda, séculos antes da Idade Média, e a Igreja Católica Apostólica Romana preservou os manuscritos gregos. Então, os clérigos católicos já sabiam que a Terra era redonda, eles nunca acreditaram nem disseram que a Terra era plana, tá? Isso surgiu nesses meios desses cultos menores messiânicos que não tem expressão, eles não têm expressão. Você quer comparar um culto messiânico desses de americano com a Igreja Apostólica Romana, ou mesmo com a Igreja Universal, que hoje já é uma potência também no mundo? Então, assim, né, o cristianismo tem os cristãos, eles não são também homogêneos, né? Eles são bem espaçados ali, cada um tem suas ideias, né? E a única coisa que eles concordam é com o nome de Jesus Cristo, mas nem a representação de Jesus Cristo é a mesma, né, para eles. Então, assim, vão ter dificuldades também de fazer esse tipo de coisa. Isso aí são alardes
apocalípticos, mas que se você estudar a realidade, a coisa já não está ainda nesse ponto, tá bom? Pode ser que fique nesse ponto, mas ainda não está, né? E que cabe, por que eu fiz esse canal com a minha esposa e por que eu falo de educação aqui? Exatamente para evitar que a coisa chegue nesse ponto, né? O canal da minha esposa ele vai ser um canal assim, mais de técnicas educacionais que você pode aplicar com seu filho, você pode aplicar sendo professor, um profissional da área de educação. São propostas pedagógicas que você pode aplicar para talvez você mesmo educar o seu filho, né? Você sabe que eu tenho um viés meio anárquico, né? Então, assim, quanto menos eu acho que o Estado interferir na vida aí, na sua vida, para mim é melhor, né? Então, assim, eu sei que outras pessoas vão me xingar por causa que eu tô falando isso, mas é o que eu acredito. E, aliás, anote tudo isso que eu tô falando aí, porque esse vídeo provavelmente vai sair do ar assim que descobrir o que eu tô falando aqui, tá bom? Então aí, ou a outra pergunta dela é sobre como ficarão os professores com a ameaça de serem denunciados ao Ministério Público por terem posições partidárias, né? Persegue-se a liberdade política, ideológica ou a liberdade será preservada, né? E aqui é um ponto aqui que eu tenho algumas dicas para você que está preocupada com isso e para vocês também, no geral, que estejam procurando. E que tem tudo a ver com o que eu estou falando aí para cima também. Tá? O que acontece é o seguinte: existem algumas formas de você se contrapor, de se você se proteger disso por vias legais. Tá bom? Você poderia contar num mundo ideal com o seu sindicato, mas a gente sabe que o sindicato dos professores, né, ultimamente só tem servido para fazer com que os professores tomem borrachada da polícia militar. Tá? O sindicato não conseguiu articular nada politicamente, não conseguiu um único candidato de expressão para defendê-los, para defender suas ideias. Eles simplesmente vivem num mundo que eu não sei que mundo que eles vivem. Tá bom? Então, se você for contar com um sindicato, estou falando do sindicato dos professores, mas a maioria dos sindicatos entram nessa categoria, tá? Eles já se, é, já se atrelaram tanto com o Estado que você não sabe onde começa o sindicato e onde termina o Estado, tá bom? Então, assim, eu não sou muito fã de sindicato, não. Já vou falando aí. Então, se você pertence para o sindicato, não leve isso pro lado pessoal, né? Mas, assim, a outra é, possibilidade que você tem de se precaver dessa situação é montar ou reativar ou se tornar mais engajada na associação de pais e mestres aí da sua escola. Se a sua escola não tem, eu recomendo que você monte uma associação de pais e mestres, né? E onde vocês vão ter um diálogo entre pais e mestres, entre pais e professores, para vocês verem um rumo que vocês querem dar para a educação dos seus filhos, tá? E essa associação ela vai precisar de dois profissionais que são fundamentais. Um é um advogado para proteger vocês juridicamente de qualquer excesso desses aí que estão ameaçando aí a sua liberdade, né? E o outro é um profissional de relações públicas, um RP, para servir de porta-voz de vocês, não só com a imprensa, mas com a polícia e também com os políticos, né? O RP ele vai ser o porta-voz e ele vai te assessorar a associação de pais e mestres a se posicionar para que a sua voz seja ouvida, né? E um segredo que eu vou contar para vocês agora é que a liberdade também não existe, né? A liberdade, quer dizer, a liberdade ela não é um direito, né? Ela tem que ser conquistada, né? Então, se você esperar que o Estado te dê a liberdade, você está ferrado. O que o Estado ele quer o controle, né? Então, assim, você vai ter que lutar pela sua liberdade, né, para preservar a sua liberdade, e uma das maneiras legais de você fazer isso
é fundando uma associação. Você pode fundar uma ONG, mas a ONG ela não é tão... A ONG também tem muito problema aí de corrupção e de relações ilícitas aí com o Estado, né? Então, ONG já começa a ficar complicado, mas também é uma possibilidade. Talvez você seja de uma profissão onde seu sindicato realmente se importe com você, então eles também são uma opção. Mas de qualquer forma, vocês têm que se posicionar politicamente no mundo. E quando eu digo politicamente, eu não quero dizer assim que você tem que escolher a esquerda e você tem que escolher a direita e você tem que se matar igual é, como se vocês fossem jogadores, torcedores de time de futebol aí da década de 90 que saía no pau toda hora e se matava toda hora, né? Política não é isso. Política é debates para chegar num consenso, né? Então isso aí é política e é assim que vocês têm que treinar sua política, tá? E sobre o revisionismo, né? Ela usou essa palavra aí, não sei nem se a palavra existe, da ditadura brasileira, né? Como fica? Virá mesmo a Revolução de 64 ou continuará a ditadura militar brasileira? E esse é um assunto tão interessante que eu queria fazer só um vídeo sobre isso, né? Mas eu vou falar rapidamente aqui, 41 minutos já está demais, né? Esse vídeo. Mas rapidinho que eu vou falar para você assim, essa possibilidade de voltar a uma ditadura militar, eles podem seguir por dois caminhos. O primeiro caminho que eles podem seguir é o caminho explícito, né? Onde eles realmente dão um golpe, dissolvem o Congresso, mete pau em todo mundo e começa a ditar as regras, né? Aí todo esse sistema que eu falei aí anteriormente não vai valer de nada, né? Aí nada disso que eu falei vai valer de nada, né? Realmente é, eles vão ditar as regras e a gente vai ter que aprender a lidar com essas regras que eles ditarem, tá? É, um, uma intervenção desse porte, ela encontra resistência dentro do próprio exército, por quê? Porque isso isolaria o Brasil de parceiros comerciais importantes. O Brasil ele não é autossuficiente, né? E isso traria muitos problemas de ordem econômica para o país. E as ditaduras latino-americanas elas não são bem vistas aos olhos do mundo, inclusive aos olhos dos maiores aliados aí que estão sinalizando que serão, que é os Estados Unidos, né? Então eu acredito que eles vão pela via implícita, que é o que eles já estão fazendo, que é colocar militares em cargos estratégicos no governo, né? Nesse caso eles ainda vão ter que colocar uma maquiagem de democracia, então eles não vão partir aí pro tudo ou nada, né? Eles vão tentar fazer essa transição militar aos poucos, né? E assim, e como que se daria um golpe militar? Se daria se justamente no legislativo eles não conseguirem deixar passar nada, né? Por exemplo, o legislativo ficar travando tudo e não deixar o Bolsonaro governar, tá? Aí eu acredito que talvez eles possam optar por esse caminho, mas será arriscado para eles, tanto interna quanto externamente, né? Os militares eles não são burros, ou melhor, eles sabem muito mais do que eu sobre esses assuntos, né? E eles não vão cometer nada aí que vai deixar eles numa posição delicada, porque eles estão retomando a simpatia e empatia de uma parcela da população e eles não vão deixar isso a perder, porque é muito melhor, né, eles se unir aí com uma parcela da população que acredita nos valores deles, né? Então esse é um caminho que eu acho que eles não vão por enquanto, mas é claro, né, a gente tem sempre que ficar de olho. Então é isso aí, já foi muito longo esse vídeo, nem sei se eu vou conseguir upar ele inteiro, mas se você está assistindo até agora é porque eu consegui. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você se interessa por educação,
mais leve, não esses assuntos chatos que eu acabei de falar, essas coisas pesadas, mas assim, técnicas educacionais para você criar seu filho, para você dar para o seu aluno, entendeu? Novos propostas pedagógicas que estão surgindo no mundo, que são interessantes, novas maneiras de dar aula, coisas para cima, coisas para edificar, tá bom? Se inscreve aí no canal da minha esposa que você vai gostar. Ainda tem só alguns vídeos que eu mesmo narrei lá, mas ela vai começar a produzir essa semana vídeos para casais e vai para o canal e vai ensinar ali na prática você fazer atividades. Ela é recreacionista, professora de educação física, então vai ensinar brincadeiras, vai ensinar coisas muito legais e interessantes e que edificam a alma e o espírito, que é a minha proposta. A minha proposta é não ir por esse caminho que eu acabei de falar, esse caminho chato e sem graça, mas assim, fazer exemplo de coisas boas para que outras pessoas que pensam igual a mim se inspirem e façam coisas boas também. E assim é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que a gente vai fazendo sempre. Então é isso aí, sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.